Bom dia, está no ar o Cinedrops e hoje você vai ver... Entrevistamos o ator Leônidas José, que participou do filme Meu Pé de Laranja Lima. E mais, os lançamentos do cinema brasileiro em 2012. E ainda uma conversa com o professor de cinema da PUC Minas, Eduardo de Jesus. Em março e abril deste ano, houve a estreia de duas grandes produções brasileiras, Heleno e Xingu. Apesar do destaque dado pela mídia, os filmes não foram capazes de concorrer com os blockbusters norte-americanos. Heleno, o Príncipe Maldito, conta a história do jogador Heleno de Freitas, que foi da glória nos gramados do Botafogo ao drama de ser internado em um hospício, em um estado avançado de sífilis. Lá vai o homem que esqueceu que era só um jogador de futebol. O filme, sobre o astro arrogante, custou cerca de 8 milhões de reais e demorou 8 anos para ser finalizado. Nesse período, Rodrigo Santoro teve que emagrecer 12 quilos para interpretar o craque. Xingu retrata a expedição dos irmãos Vilas Boas pelo centro-oeste brasileiro. Fruto de diversas entrevistas e pesquisas sobre os 3 exploradores, o filme mostra a relação deles com os povos indígenas e a criação do Parque Nacional do Xingu. A produção custou 14 bilhões de reais. Hoje vamos conversar com o professor de cinema da PUC Minas, Eduardo Jesus. Bom dia, Eduardo. Bom dia. Eduardo, com relação aos dados, das bilheterias, como você acha que o cinema pode enfrentar os blockbusters? É uma questão do público ir até o cinema, ir atrás do filme brasileiro? Como que você vê isso? Olha, eu acho que isso é uma construção, sabe? Que vem sendo construída pouco a pouco desde o cinema da retomada ali no final dos anos 90. Eu acho que assim, teve um momento durante a ditadura militar que o público se afastou do cinema brasileiro. Isso é uma questão construída também, pela censura da ditadura e por causa do momento que o cinema brasileiro vivia naquela época. E agora, pouco a pouco, a gente está retomando isso. Então, assim, existem sucessos do cinema brasileiro importantes, que as pessoas vão ao cinema, mas eu acho que ainda demora um pouquinho ainda até ter um enfrentamento, digamos, do cinema americano. Porque eu acho que isso é típico do mundo inteiro. Esse não é um problema só nosso. E o Brasil tem um grande talento em fazer telenovela. E isso acaba se espelhando no cinema atual. Como você vê isso? Isso está enriquecendo a produção ou isso está afastando o cinema da origem? Olha, eu acho que não tem isso não. Eu acho que o negócio é assim, o que da telenovela que está passando para o cinema? Porque tem coisas na telenovela que são bem interessantes, Pensa assim, telenovela e série. As séries mudaram a cara do audiovisual contemporâneo. Assim como, de uma certa forma, as novelas também vieram mudando. Então tem hora que eu acho que tem uns encontros muito felizes entre, digamos, uma estética da televisão e a estética do cinema. Tem hora que parece que é o cinema emulando assim, a telenovela, e aí eu acho que não funciona bem. Porque, bom, parece que é uma linguagem degenerada, assim, eu acho que aí não acrescenta, porque fica uma coisa tal e qual. Assim, tirei do cinema e passei para a televisão, Ou tirei da televisão e passei para o cinema, acho que não funciona muito bem. Tem uma pesquisa, do Filme B, o site, que eles mostram que entre 2001 e 2011, os filmes brasileiros mais assistidos. Primeiro e segundo lugar, Tropa de Elite 2, Se Eu Fosse Você 2. Como é que você vê isso, assim, essa busca por uma continuação de um filme? Olha, primeira coisa, é louvável que a gente tenha continuações no cinema brasileiro, porque antes a gente mal conseguia produzir. Então, imagina no período Collor, teve um ano que a gente produziu um filme. Então, tem um avanço nisso aí, a gente tem que olhar, apesar de continuação ser uma coisa muito ligada ao mercado, no caso do cinema brasileiro a gente está precisando de conquistar o mercado. Então, as continuações eu acho que elas são muito bem-vindas. No caso desses 2 filmes que você citou de exemplo, vindo pelo filme B, o Tropa de Elite, eu acho que ele criou uma expectativa em relação a uma outra visão do Capitão Nascimento, que vira uma figura, O Tropa de Elite entrou na vida social brasileira. Então tinha uma expectativa do Tropa de Elite 2, e que levou esse... Bom, é o filme brasileiro mais visto de todos os tempos, que desbancou inclusive Dona Flor e seus 2 maridos, que até então era o filme brasileiro mais visto desde os anos 70, da década de 70. Agora, o Se Eu Fosse Você 2, eu acho que o que atrai é outra coisa, que eu acho que aí é esse cut and paste de novela para cinema. Passa da novela para o cinema imediatamente. Bom, os atores são absolutamente carismáticos, é uma comédia romântica, é super leve, filme familiar e tudo mais. Isso eu acho que tem uma expectativa.
Agora, de um modo geral, pensando em continuidades, é ótimo a gente pensar que tem continuidades no cinema brasileiro, senão a gente está produzindo, né, que está enfrentando a produção aí. E voltando com relação a essa pesquisa, dos 20 filmes citados, 10 são comédias, sendo 13 infantis. Você acha ainda que o humor é o grande foco do cinema brasileiro? Eu acho que não só do cinema brasileiro, mas do cinema de um modo geral. As pessoas, bom, eu vou voltar lá no Adorno, no Marx, mas é assim, lazer alienado. Então, eu vou usar o cinema, pegar a potência toda do cinema e transformá-lo numa coisa só de entretenimento. Né? E aí, nesse caso, funciona. Agora, a gente pode pensar igual o Paulo Emílio Salles Gomes, melhor um filme brasileiro medíocre do que um de outra nacionalidade. Então, se as comédias forem brasileiras e estiver construindo um público, genial. Vamos lá que isso é importante para a cinematografia brasileira. Bom, agora nós vamos para um intervalo e depois vocês vão ver uma novidade do cinema brasileiro atual. Eu sou a Bruna, estudante. Sou João, porteiro. Márcia, secretária. Luiz, arquiteto. Tereza, psicóloga. Paulo, estudante. Laura, secretária. Somos mesários voluntários. Você também pode construir a história do país. Seja mesário voluntário. Cadastre-se no cartório eleitoral, pelo Disque Eleitor ou no site. Mesário, mais um grande brasileiro nas eleições. Estamos de volta. Uma das histórias mais lidas da literatura infantil, Meu Pé de Laranja Lima, volta às telas do cinema em dezembro. Veja a entrevista com um dos atores. Este é Leônidas José, um ator de 7 anos que vai estrear em Meu Pé de Laranja Lima. A história do filme foi criada em 1968 por José Mauro Vasconcelos e foi traduzida em mais de 30 línguas para 19 países. Em nosso bate-papo, ele nos contou um pouco sobre a sua rotina de trabalho. Como foi a gravação? Demorou muito tempo para você? Demorou. Quanto tempo? 1 mês. Você trabalhava muito, todo dia? Muito. Como que era a sua rotina lá? Você acordava cedo? Acordava às 4 da manhã, ia pra van, aí chegava lá e ficava trabalhando. Trabalhando muito, gravando o dia inteiro? O dia inteiro. Você gostou ou você cansou? Gostei. Cansou? Cansei. Mas e depois? Já valeu a pena trabalhar muito assim? Valeu. Leônidas ainda revela seus planos para o futuro. Você quer ser ator? Você está fazendo aula de alguma coisa? Está preparando? Eu tô fazendo teatro. Há quanto tempo você faz teatro? Eu comecei ano passado, em novembro. E tá até hoje? É. Então você quer ser ator mesmo, né? Sério? Quero mesmo. Qual que é a importância de fazer teatro? Você quer ser um bom ator mesmo, né? Pra eu treinar muito bem. O teatro ajuda. O teatro vai te ajudar para isso? Vai. E ator de teatro, você pensa em ser também? Não muito. Por quê? Porque eu já quero ser ator. E você já tem algum próximo trabalho? Eu tenho. Eu fiz o teste de fazer outro filme. Qual filme você pode falar? O Menino do Espelho. E pelo visto, parece que esse menininho aí vai longe, hein? Mas eu fiquei sabendo aí que você faz tudo de primeira, você já acerta tudo certinho. É verdade? Acerto. Com quantos takes você fazia sua cena? 1. Um só? 1. E o outro pessoal? Umas 7. 7? Então você já é profissional, você não precisa nem fazer teatro, mas não. Não precisa? Não. Você faz tudo de primeira? O livro Meu Pé de Laranja Lima já foi adaptado para o cinema outras vezes e também para as telenovelas. Como que você vê essa nova adaptação? Olha, o cinema dialoga com a literatura intensamente. Essa ideia da adaptação atravessa, corta transversalmente a história do cinema. Bom, eu acho que talvez seja interessante esse livro, que foi tão importante para uma série de gerações aí no passado, voltar ativa novamente. Talvez no momento que o Brasil começa a ler mais, começa a voltar o olhar para a literatura brasileira, talvez esse seja um estímulo, né, para a partir do filme. E outra, é pensar em filme infantil produzido no Brasil, vindo da literatura, não é nenhum enlatado, nem brasileiro, nem estrangeiro, né? Esses blockbusters brasileiros aí, Super Xuxa e tudo mais, das apresentadoras frenéticas, ligado mais a uma tradição da literatura. Então, eu acho bem positivo. Espero que faça sucesso, que as crianças visitem o cinema e assistam o filme. Bom, o jovem ator Leônidas José já falou que quer continuar no cinema. Como você vê essa importância de uma criança
querer engrenar assim nessa carreira, ter esse gosto? Bom, sei lá, acho que talvez seja um pouco complicado de pensar nisso, porque tem um atrativo muito grande em torno da profissão do ator, por causa do universo das celebridades, dinheiro e essas coisas todas. Se ele tiver uma vocação como ator mesmo, acho que ele tem mais é que seguir isso, mas prestar atenção se ele quer celebrização ou se ele quer trabalhar como ator, porque o trabalho do ator necessariamente não tem essa ligação com o mundo da celebridade, especialmente no cinema, né? Trabalho duro, assim, tudo. Muito obrigada pela entrevista, Eduardo. Imagina, foi um prazer. Termina aqui o Cine Drops. Bom dia, tchau, tchau.